Boa noite, povo de Deus. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com vocês aí nos seus lares ou onde quer que seja que você nos acompanha nessa noite. Que a bênção de Deus possa te alcançar aí e que nós possamos juntos nessa noite adorar o nome do Senhor. Amém? Em nome de Jesus, que esta seja uma noite de bênção, que seja uma noite de renovo, uma noite de despertamento, e que o Senhor venha falar aos nossos corações. Amém? Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos nos colocar em oração nesse momento. Vamos nos prostrar aos pés do Senhor. Você que está aí no seu lar nos acompanhando, você que está aí através da transmissão nos acompanhando, que você possa nesse momento também entrar em oração conosco, né? Dobrar os seus joelhos, fechar os seus olhos, ou sentado mesmo, ou em pé mesmo, que você possa elevar os seus pensamentos neste momento ao nosso Senhor e Salvador Jesus, ao nosso Deus. Amém? Vamos juntos? Pai, em nome de Jesus, nos colocamos na Tua presença nessa noite, Senhor. Gratos por mais esta noite que nós estamos aqui reunidos, de forma online, para Te adorar e Te glorificar, Pai. Em nome de Jesus nós pedimos que a Tua presença seja real e abundante em cada lar, Pai, em cada família, em cada coração, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor prepare os nossos corações para recebermos a Tua palavra nessa noite. Que o Senhor purifique os nossos corações para que nós possamos Te louvar, ó Deus, em espírito e em verdade, Senhor. Porque a palavra nos diz que o Senhor busca aqueles que o adoram em espírito e em verdade, que nós possamos ser esses adoradores, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor venha falar conosco através dos louvores, que o Senhor venha falar conosco através da palavra, que o Senhor receba, Pai, a nossa adoração nessa noite, Deus. É o desejo do nosso coração, é o que nós Te pedimos, Pai, e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, povo de Deus. Aleluia. Vamos juntos cantar um cântico ao Senhor em adoração a Ele, e dizer que só Ele é santo, só Ele é santo, só Ele de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Amém? Você aí que está na sua casa, que você possa cantar nessa noite junto comigo, amém? Vamos adorar o Senhor. Está preparado aqui a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por Ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero Te falar que Teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Tudo está preparado aqui. A casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar.
já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. E todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu és santo. Você aí da sua casa, canta comigo. Só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Aleluia, glória a Deus. Só o Senhor é santo, aleluia, aleluia. Muito obrigado, meu irmão Bruno, por nos guiar nesse momento aí de louvor a Deus. Coisa boa, né, queridos? Boa noite a você que nos acompanha ao vivo aqui nessa noite, ou talvez aí em algum outro dia da semana. Quero dizer que você é bem-vindo e que o nosso intuito aqui é adorar a Deus com sinceridade de coração, em espírito e em verdade, para agradar a Deus e deixar Ele fluir no nosso meio. Desejo do meu coração é que o cuidado de Deus seja sobre a tua vida e que o teu coração seja um altar onde você possa oferecer aí sacrifício vivo, santo e agradável ao soberano do universo. Amém, queridos? Quero trazer uma palavra aqui nessa noite, dando início a uma série que nós estaremos aqui por pelo menos 3 domingos, que eu dei o nome de Assim Eu Luto as Minhas Guerras. Amém, queridos? Você deve ter ouvido falar, se você é da minha idade para baixo, e a geração dos meus pais viram, presenciaram, a guerra dos Estados Unidos no Vietnã, que ficou conhecido lá como a Guerra do Vietnã. Os Estados Unidos detinham um poder
bélico militar de armamento muito superior aos vietnamitas. No entanto, eles foram derrotados. Os comunistas venceram lá e unificaram ao país. Isso quer dizer o seguinte, que uma guerra, ela não se vence apenas com armas ou força bruta. É preciso estratégia. Aliás, é preciso que a nossa estratégia em guerra seja melhor do que a estratégia do inimigo. Não é verdade? Então a minha palavra para você, para nós começarmos a refletir aqui, é a seguinte: que espécie de estratégia, que espécie de inteligência espiritual você lança a mão para guerrear as suas guerras? Quais são as estratégias que você tem usado? Sim, nós sabemos que a vida, ela é uma grande peleja, não é verdade? Nós travamos uma guerra imensa contra o vírus, contra várias doenças. Na nossa vida nós travamos guerra muitas vezes contra o tempo, um bem tão escasso da contemporaneidade. Nessa vida nós batalhamos aqui na mente, nós encontramos batalhas no nosso coração, com os nossos sentimentos, nós enfrentamos guerras dentro de casa, na rua, no trabalho, ou em virtude da ausência de trabalho. A gente se esforça como um soldado para obter um diploma. Às vezes nós damos duro para salvaguardar a nossa reputação. Nós trabalhamos de manhã, de tarde, de noite para elevar a nossa autoestima. Nós entramos em disputa com pessoas, entramos em disputa com empresas, com processos, né? Hoje nós começamos aqui 2 minutos mais tarde, porque nós estávamos em guerra tentando transmitir aqui o culto. E louvado seja Deus que o Sidney, que é uma bênção, né, está aqui conosco. E Deus usou ele para que as portas fossem abertas. Mas eu quero dizer que nós também caímos em conflito com o nosso passado. Às vezes nós nos pegamos em guerra contra a nossa própria consciência. Nós, às vezes, lutamos para cumprir tarefas. Com isso eu quero dizer que todos os níveis da vida, parece que tudo o que é importante para nós, mas dia menos dia, pode se transformar em um cruento terreno de batalha. É ou não é? Tudo aquilo que nós amamos, tudo aquilo que nós desejamos, mas dia ou menos dia, pode vir a se tornar uma guerra, né? Ou dar asa a uma guerra nas nossas vidas. E é assim mesmo. A Bíblia diz mais, ela diz assim, que a nossa guerra, ela não é contra as pessoas, contra o sangue, mas sim contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as potestades do maligno, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, a guerra está deflagrada e nós lutamos para viver, nós lutamos para vencer. E Jesus Cristo tem para nós o caminho da vitória. E é isso que eu quero declarar aqui nessa noite. Que Deus, Ele é soberano sobre todos os quesitos da existência, sobre toda a história, sobre todas as circunstâncias, sobre quaisquer inimigos, sobre os fatos, sobre as emoções, em todos os tipos de terreno vivencial. E Deus tem para nós o caminho da vitória. E a vitória para nós, eu quero batizar de paz. Porque a guerra ela vem para tumultuar a nossa paz. E um dos prêmios para aqueles que seguirem a Jesus
com todo o coração, segundo garantiu o próprio Filho de Deus, é deixar conosco a paz do mundo. E eu quero instruir você na palavra de Deus, a como lutar as suas guerras. Eu quero levar você a refletir sobre como você tem lutado as suas guerras. E o que diz a palavra de Deus sobre como nós devemos lutar as nossas guerras, para que ao cabo da nossa existência, para que mais dia ou menos dia, nós possamos encontrar a paz. E para isso, eu quero lançar mão de uma história, ou de uma personagem, que é muito famosa na Bíblia, que é o rei Josafá. Por que eu escolhi o rei Josafá? Porque o rei Josafá foi alguém que reinou 25 anos em Jerusalém, e o reinado dele, dentre outras marcas, foi caracterizado por guerras contínuas. Não é à toa que boa parte da gestão de Josafá foi no sentido de garantir a segurança nacional. Foi no sentido de trabalhar pela segurança dos habitantes de Judá. Por isso que o Josafá, ele fortaleceu as suas fronteiras, ele investiu no seu exército e ele assinou alguns tratados internacionais, fez alguns pactos com os seus vizinhos, né? Foi no reinado de Josafá que ele submeteu um histórico inimigo de Israel, que eram os filisteus, e outro histórico também brigador contra Israel, que eram os edomitas. E assim Josafá vai dominar algumas rotas comerciais com os árabes importantes, o que vai levar a uma certa prosperidade no seu reino. Mas isso aconteceu não sem uma boa dose de aflição. E o que eu quero acompanhar com vocês nesta série que nós damos início nesse momento é como Josafá, ele, nosso protagonista, às vezes ele acertou em cheio ao pelejar as suas pelejas, ao guerrear as suas guerras, e com isso ele atraiu uma recompensa gigantesca, maravilhosa, mas em outros momentos ele azedou o caldo grotescamente, atraindo sobre si a ira de Deus, atraindo sobre si uma chocadeira de outras guerras. E como tipicamente humano, sujeito às mesmas paixões, limitações, virtudes e medos que Josafá tinha quase 3.000 anos atrás, nós podemos também receber, se nós abrirmos o nosso coração para Deus, podemos receber uma instrução preciosa. O desejo do meu coração é que Deus fale com você, na mesma potência, na mesma intensidade que Ele falou comigo ao preparar esta palavra, ao preparar esta série. Pois bem, eu quero então, encerrando essa introdução à nossa série, quero dizer o seguinte, que eu estou falando com você, que avalia a sua vida como uma sucessão de guerras. Parece que quando você terminou de vencer uma batalha, outra já se apresenta, né? Assim foi a vida de Josafá, e eu quero para você dar aqui um spoiler. Spoiler vem do inglês spoil, que é estragar, mas eu quero aqui, ao invés de estragar, eu quero aqui começar lá do final. E quero dizer para você que a mensagem que está registrada na Bíblia, em 2 Crônicas, capítulo 20, no final do reinado de Josafá, no final de uma sucessão, de uma romaria de guerras que Josafá teve que travar, a Bíblia diz que o temor do Senhor caiu sobre todas as nações vizinhas, de modo, ao saber que o Senhor lutava por Josafá, todos os inimigos de Israel tiveram medo de fazer guerra contra Josafá, o que garantiu a paz a Josafá.
Uau! É para lá que você quer ir, meu irmão? É para lá que eu quero ir também. Então, vamos ver um pouco da água que rolou na vida de Josafá, no governo de Josafá, até ele chegar nessa tão almejada posição. Amém, queridos? Glória a Deus. Vou pedir ao Sidney, joga para nós aí na tela, 2 Crônicas, capítulo 20, versos 1 e 2. Está escrito, dá um joinha aí, Sidney. Depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Hazazon Tamar, isto é, em Gede. Amém, queridos? Então vamos comigo aqui. Em primeiro lugar, se você estiver aí na sua casa, se você estiver aí onde você está, pega a sua Bíblia, vai ser de grande valia. Eu vou fazer algumas citações bíblicas, então se você quiser estudar o tema, pega um papel e uma caneta, né? Há alguns anos eu tenho escrito um livro, né? Sempre que eu leio a Bíblia e chego nessa parte, na parte da monarquia em Israel, é muito nome, é um emaranhado de acontecimentos, então para ficar claro na minha mente, eu estou escrevendo, né? E eu quero convidar você aí também a pegar papel e caneta. Há muita informação e eu não quero que você se... Eu quero trazer clareza para você, né? Em nome de Jesus, eu quero que o Espírito Santo te guie ao fim que você deseja, que é um final de paz, que Deus programou para desejar isso. Amém, queridos? Então, o que está acontecendo aqui no segundo Crônicas, capítulo 20? Está acontecendo que Josafá tem que se deparar novamente com uma guerra. Mas eu quero então dar alguns detalhes sobre Josafá, né? O nosso protagonista desta série. Assim eu luto minhas guerras, by Josafá. Pois bem, Josafá significa Yahvé julgou, Deus julgou. Josafá é filho de Asa. Ele inicia o seu governo aos 35 anos e reina em Jerusalém por 25 anos. Entre 800 e 849 antes de Cristo, né? Então, a gente vai ver como algumas histórias são cíclicas, se repetem, tanto para o nosso bem quanto para o nosso mal, né? Então a gente pode fazer aquilo que deu certo e afastar aquilo que deu errado, né? O Hernandes Dias Lopes gosta de falar que a história pode ser a nossa coveira ou pode ser aquela que nos levanta, né? Então que a gente use a história com sabedoria. Josafá, meus irmãos, é o 5º rei descendente na linha de sucessão de Davi. Então vem Davi, seu filho Salomão, seu filho Roboão, seu filho Abias, seu filho Asa, e agora, né, o 5º depois de Davi é Josafá. Com isso, eu quero dizer para você que sobre a vida dele havia pelo menos 2 grandes promessas. Ele era filho de Abraão, Davi é filho de Abraão. Portanto, havia uma promessa, o pacto abraâmico era vigente sobre a vida dele. E o pacto abraâmico falava que Deus havia destinado aquela porção de terras, Canaã, como a terra prometida. Aquela terra serviria aos descendentes de Abraão. E assim é até hoje. Amém? A segunda promessa específica é a promessa que foi dada para Davi. O profeta disse que a linhagem de Davi reinaria eternamente. Então Josafá ascende ao trono como resultado da fidelidade de Deus sobre a sua palavra. Amém? Por que eu estou dizendo isso? Porque se é verdade que nós somos filhos de Abraão pela fé, e se é verdade que é Jesus o descendente de Davi que traria o reino eterno, que garantiria ali o cumprimento da promessa, então eu quero dizer a você que tem promessa sobre a sua vida, que fique muito feliz. Porque eu e você veremos no texto, na palavra de Deus, que foi agarrando-se às promessas que Deus havia dado para os seus ascendentes, que Josafá conseguiu achar o caminho da vitória.
E é assim que tem que suceder na sua vida. É preciso que você tenha discernimento sobre as maravilhosas, incomparáveis promessas de Deus sobre a sua vida, porque elas são a nossa tábua firme de salvação, que jamais nos deixarão naufragar, mesmo nos dias mais complicados da nossa vida. Amém? Então segura firme aí, porque foi por ali que Josafá encontrou a vitória, e é por ali que nós também encontraremos a vitória. Segundo lugar, a história da monarquia foi registrada tanto no livro lá dos reis, quanto do livro das crônicas. O livro dos reis praticamente não registra nada acerca da história de Josafá. O livro dos crônicas, diferentemente, deixa 4 capítulos longos para imortalizar a biografia, ou pelo menos o reinado de Josafá. Eu estou querendo dizer o seguinte, meu querido, que se você ousar pela fé, deixar-se guiar pelo Espírito Santo de Deus, a sua vida estará longe de ser insossa, mas a sua vida será um marco para instruir muitos dentro da sua casa, dentro da sua descendência, e muitos daqueles ao seu redor. Foi assim que aconteceu com a vida de Josafá. E é assim que acontece também com a vida de todos aqueles que se deixam moldar e guiar pela ação do Espírito Santo de Deus. Outra característica de Josafá, eu gosto aqui disso, porque a gente começa a traçar e entender com mais clareza a leitura bíblica, né? Josafá é contemporâneo de 3 reis em Israel. Veja bem, nós estamos no tempo da monarquia, mas que o reino de Israel já foi dividido entre reino do norte e reino do sul. Havia 12 tribos em Israel. O reino do norte permaneceu com 10 tribos, o reino do sul com 2 tribos. Josafá, como descendente de Davi, reinava sobre Judá e Benjamim. O reino se chamava Reino de Judá ou Reino do Sul, né? Lá em cima chamava-se Reino do Norte, cuja capital era Samaria, e que durante o reinado de Josafá, foram 3 reis que reinaram lá em Samaria. São eles Onri, Acabe, Azarias e Jeorão. Onri, Acabe e Acasias. 3 reis, Onri, Acabe e Acasias, né? Avô, pai e filho. E isso serviria para Josafá como pedra de tropeço. E eu vou explicar por quê. A Bíblia diz, era uma anarquia o governo lá do norte, né? Golpe de Estado atrás de golpe de Estado, até que Onri assume. Ele transfere a capital para uma fortaleza em Samaria, e ele dá um pouquinho de estabilidade ao governo lá no norte. Mas o que acontece? A Bíblia diz que de todos os reis que reinaram antes de Onri, ele foi o pior. Aí quando ele morre, ascende ao trono Acabe. E a Bíblia diz que Acabe consegue ser mais péssimo que o seu pai. E Acabe consegue ser o pior de todos os reis de Israel até a sua geração. E a Bíblia vai dizer que muito desse veredito negativo se dá por conta da esposa de Acabe, que era a maligna, maquiavélica Jezabel. É no governo deles que o pecado vai graçar livremente. A idolatria, a imoralidade, a violência, o assassínio, a opressão campanham largamente no Israel do norte. Satanás, não satisfeito em dominar aquele povo, em escravizar aquele povo, ele quer levar um pouco do veneno dele para Israel do sul, para Judá, para os descendentes de Davi, e ele consegue. Ele consegue inocular um pouco do seu veneno nas veias de Josafá, na medida em que a certa altura da sua vida, Josafá faz uma aliança com Acabe, homem vil, maligno, que não queria nem um pouco saber do governo de Deus sobre a sua nação. E Josafá vai então dar o seu filho Jeorão em casamento à filha de Acabe com Jezabel. Ela se chamava Atalia. E esse conchavo
esse pacto vai trazer tragédia sobre tragédia. Depois, sobre o Reino do Sul, a gente vai ver isso ao longo aqui da série. Mas o ponto que eu quero adiantar nesse momento é que Josafá teve os seus motivos para fazer essa aliança absolutamente imprópria. O nome do livro que eu estou escrevendo é Alianças Impróprias, Resultados Absurdos. E a gente vai ver um pouco dos resultados completamente vis, grotescos, destrutivos para o Reino do Sul. Pois bem, mas Josafá teve os seus motivos. E eu quero dizer para vocês que os motivos que Josafá teve são, do ponto de vista da lógica, do ponto de vista meramente humano, altamente convidativos. Eles pareciam trazer um racional muito promissor. Mas o que eu quero esclarecer aqui na Bíblia é que esse tipo de aliança, ela é absolutamente desnecessária. Por quê? Completamente trágica. Tá? A gente vai ver um pouco disso mais para frente. Outra característica é, pois bem, é verdade que Josafá viveu mergulhado em uma geração altamente imoral, idólatra, violenta. Qualquer semelhança com a nossa geração talvez não será mera coincidência. Agora o que eu quero dizer para você é que onde abundou o pecado, completa a frase, superabundou a graça de Deus. É no meio dessa geração que Deus vai levantar alguns homens notáveis, homens segundo o seu coração, que destilaram um poder e a glória de Deus no meio das trevas. Eu estou falando de, por exemplo, ninguém mais, ninguém menos do que os profetas Elias e Eliseu. E junto com essa escola de profetas, vem atrás deles ainda muitos outros profetas, homens de coragem, que pagaram com os seus pescoços o fiel cumprimento do seu chamado, né? Então, eu quero dizer para você que se a nossa geração se assemelha àquela geração, porque mergulhada profundamente no pecado, isso, queridos, não é desculpa para nós também capitularmos diante do pecado, porque mesmo nas mais densas trevas, a luz pode brilhar. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Deus levanta os seus adoradores. Elias certa vez estava constrangido, porque perseguindo por Jezabel, ele diz: Senhor, só sobrou eu. E Deus o repreende dizendo: Elias, não é verdade, porque eu tenho comigo 7.000 joelhos no meio da sua geração perversa e má, que não se dobraram a Baal. Eu quero convocar você, meu irmão, para que nós sejamos contados entre estas pessoas que resolveram pagar o mal que recebemos do mundo com o bem que recebemos de Deus. Eu quero chamar você para falar que ainda é possível viver nesse mundo e ser diferente. É possível viver no meio das trevas e brilhar a glória de Deus. Porque o nosso chamado é para ser luz do mundo e continua sendo para ser sal dessa terra. Glória a Deus. Amém? Pois bem, essas são algumas das características sobre a vida de Josafá. Mas vamos para o texto. O texto vai dizer o seguinte, o texto que nós lemos: depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos seus meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Josafá novamente se via mergulhado em uma guerra. Josafá foi surpreendido por uma guerra. Ele acordou um determinado dia na sua vida achando que fosse talvez ser mais um dos dias tranquilos no seu reinado. E ele recebeu um diagnóstico terrível. Havia uma confederação de nações que rumava diretamente contra a cabeça dele. E eles estavam muito próximos. Talvez você por esses dias também tenha recebido uma mensagem terrível. Um teste positivo para a Covid ou para outras doenças. Um diagnóstico de uma outra doença. Uma mensagem que talvez veio aí o desemprego ou que a sua renda não vai ser suficiente para você poder ter um mínimo satisfatório de dignidade de vida. Ou talvez você recebeu aí uma mensagem no seu casamento que você não gostaria de receber. Pois bem, está dada a largada para a nossa mais nova guerra. Não seria nada fácil, meus irmãos.
não seria nada fácil. Nada mais, nada menos do que 3 nações se aliançaram para derrotar, né? Sidney, joga na tela o mapa aí, por favor. Você vai entender comigo, meu querido. Ó, bem no meio desse mapa, em amarelo, está escrito Reino de Judá. Dá um joinha para nós aí, Sidney, na hora que você achar o mapa. Maravilha. Bem no meio da tela. Fechou. Então veja aí comigo, ó, bem no meio da tela está escrito Reino de Judá. É o reino a cargo de Josafá. Vem embaixo dele, Reino de Edom. É onde os árabes meunitas moravam, é da onde eles estavam chegando. Vê aí em roxo à direita, Reino de Moabe. Vê um pouquinho para cima, Reino de Amon. Estava cercado, os inimigos da costa leste de Israel, o que hoje é a Jordânia, se uniram para pedir a cabeça de Judá, tá? Acima de Judá, em azul, está o reino de Israel, cuja capital é Samaria, lá onde estava reinando Acabe. Pois bem, qual era a estratégia? Pode voltar aqui comigo, Sidney, por favor. Qual era a estratégia? Pode voltar aqui comigo. Qual era a estratégia do inimigo? A estratégia do inimigo é clara, é pragmática e supostamente letal. Forjar uma confederação de nações, juntando toda a costa leste de Judá e de Israel para atacar Jerusalém sem piedade. O inimigo agora apontava uma artilharia pesada. Escuta o que eu vou dizer. O inimigo apontava uma pesada artilharia para tomar a terra santa do povo de Deus. Você acha que vai dar boa coisa isso? O inimigo se junta para tomar a terra santa do povo de Deus. Se Josafá não tivesse consciente das suas promessas, o medo o paralisaria. Mas essas são cenas da semana que vem, tá? Por enquanto, eu quero fazer um recorte hoje e terminar a palavra. Não vou terminar agora não, tá? Mas eu quero terminar a palavra sobre o seguinte raciocínio, que eu acho que pode muito nos auxiliar nas nossas guerras. Esta guerra, escuta o que eu vou dizer, esta guerra em especial, ela poderia ser evitada. Essa guerra, Josafá entrou de gaiato. Ele não precisava, ele poderia muito bem ser poupado. Não era da vontade de Deus que Josafá se metesse nesta guerra. Escuta o que eu estou dizendo. Pensa comigo. Primeiro lugar, 2 coisas que o Espírito Santo de Deus pode nos instruir aqui. Primeiro lugar, meu irmão e minha irmã, há guerras que eu e você temos que cruzar que são inevitáveis. As guerras que são inevitáveis, nós somos proibidos de fugir. Nestes casos, nós só alcançaremos a paz mediante o confronto, lutando o bom combate. Não tem outro jeito. Se nós nos acovardarmos nestas guerras que nós temos que lutar, nós nunca herdaremos a promessa da paz de Jesus. Então, meu irmão, tenha coragem, revista-se com a armadura de Deus e vai, em nome de Jesus, no poder do Espírito Santo, guerrear essas guerras, lutar o bom combate. Amém? Ponto número 2. Há guerras, há riscos que nós não precisamos nos comprometer, que não faziam parte da vontade de Deus, mas que bateram na nossa porta, simplesmente como resposta a decisões equivocadas que tomamos em um ponto da nossa vida. Então, nós tomamos uma decisão, por exemplo, de fugir da guerra que a gente tinha que lutar, e isso vai provocar para nós uma série de outras guerras que não era da vontade de Deus que a gente lutasse. Tá? Nestas guerras que a gente tem que lutar, sem que a gente precisasse, a paz, ela só vai ser alcançada
ao corrigir o curso da nossa vida no tempo adequado, de acordo com a vontade de Deus. Nós vamos ter que nos arrepender dos nossos pecados, depender de Deus. A história de Josafá vai mostrar isso muito claramente. Se você tiver paciência, né, e sede de querer aprender, você vai aprender. Mas se você está se deparando com alguma guerra, você vai entender daqui para frente quais são as guerras que você não precisaria lutar. Mas se você, um dia, se o Espírito Santo te despertar, falou, essa guerra eu não precisava ter lutado, eu estou entendendo que ela é resultado de uma decisão errada que eu tomei lá atrás. E eu quero dizer para você, não se desespere. Simplesmente ajuste a sua vida, aquilo que Deus quer que você faça hoje. Não adianta chorar pelo leite derramado, mas Deus pode consertar. Então ajusta a sua vida agora. Arrependa-se dos seus pecados, deixe o Espírito Santo te conduzir e a ira de Deus vai ser substituída pela sua misericórdia. Você vai atrair assim a misericórdia de Deus e o livramento de Deus. E vou falar para você que o livramento de Deus sobre a sua vida será glorioso. Amém, queridos? Pois bem, para nós entendermos como Josafá poderia ser poupado dessa guerra, a gente tem que refrescar na memória alguns antecedentes deles. Alguns fatos importantes que aconteceram na vida dele, que marcaram a sua personalidade, a sua maneira de enxergar o mundo, tá? Nós vamos começar lá na infância dele. Quando ele era garoto, quem era rei sobre Israel era o pai dele, chamado Asa, né? E você vai ver como a vida de Josafá é cópia quase que fiel à vida de Asa, seu pai. Eu vou pincelar aqui 2 acontecimentos que certamente Josafá nunca mais esqueceu na sua vida. O primeiro deles foi quando ele era criança, acordou um dia, Josafá reinava e Josafá recebeu uma notícia de que ele estava sendo surpreendido por uma guerra. E não era qualquer guerra. Um reino do sul, a Etiópia, capitaneada por um certo homem chamado Zerá, ajuntou um exército de 1 milhão de soldados. Está escrito em 2 Crônicas 14, de 9 a 15. Anota para você dar uma olhada nessa história, porque ela vai ser importante depois para moldar um pouco da vida de Josafá, tá? Pois bem, 1 milhão contra Israel, contra Judá. Eles não tinham a menor chance. Qual foi a resposta de Asa nessa guerra? Como Asa lutou esta guerra? Ele não tinha o que fazer. Ele fez o quê? Se ajoelhou e chorou diante de Deus. E eu quero ensinar você em primeiro lugar que isso não é atitude de covarde. Isso é atitude de homem e mulher que confia em Deus. Primeira coisa, quando surge uma guerra, quando Satanás mira para você uma artilharia que você sabe que é mais forte que você sabe que você não tem condição de pelejar e sagrar-se vitorioso, busque em Deus a vitória. Para Deus não há impossíveis. O que Deus fez? Em resposta à postura de dependência de Asa, Deus provoca o milagre. O exército de Judá miraculosamente vence o exército etíope. Posição de guerra, posição para combate, de dependência e humilhação e confiança plena no livramento do Deus Altíssimo. Confiança na promessa de que aquela terra, inimigo não botava o pé se primeiro não passasse por cima da autorização do próprio Deus que havia feito a promessa. Você tem promessas sobre a sua vida? Agarre-se nelas. Passarão céus e terra, mas a palavra que Deus deferiu em seu favor jamais passará. Amém? Pois bem, a Bíblia diz que Asa não só venceu estrondosamente aquele exército, mas ele se enriqueceu, ele prosperou tanto. O exército, todo mundo em Judá saiu para saquear aquele 1 milhão de mortos, de soldados que não morreram, fugiram. Eles passaram 3 dias saqueando o exército inimigo, a Bíblia diz, até cansar. Eles cansaram de se apoderar do espólio. Amém? Primeiro fato. Você acha que se você é moleque, você vai esquecer de um negócio desse?
Segundo fato, mais tarde, lembra do mapa? Judá, reino do sul, Israel, reino do norte. A Bíblia diz que durante todo o governo de Asa, pai de Josafá, ele lutou contra o reino do norte. E a Bíblia diz que certa vez o rei do norte, chamado Baasa, o rei de Israel, chamado Baasa, ele traçou uma estratégia para derrotar Asa, o rei do sul. E para isso, ele passou a dominar uma cidade muito estratégica chamada Ramote-Gileade, que tem um diminutivo chamada Ramá. Escreve esse nome aí se você estiver anotando, que vai ser importante, senão você vai esquecer. Ramote-Gileade. A Bíblia diz então que ele estava fortificando Ramote-Gileade. Ramote-Gileade para quê? Para trancar as entradas orientais de Judá. Com isso ele enfraqueceria Judá, porque ele interromperia ali a circulação de mercadorias e riquezas. Então ele iria estrangular Judá. Era essa a pretensão dele. O que Asa faz? Era só guerrear contra o reino do norte. Asa chega para Ben-Hadad, falei para você que era muito nome, rei da Síria. Se você pegar naquele mapa, depois você volta um pouquinho aí, se você pegar naquele mapa, está escrito assim, ó, lá embaixo é Edom, depois Moabe, depois Amon, e depois para cima é a Síria. É a mesma Síria que está em guerra até hoje lá, que é inimigo de Israel até hoje, aliás, um dos grandes inimigos de Israel. E o rei de Israel, o Asa, faz? Ele faz uma aliança com Baasa. Ele diz assim, olha, assim como os meus pais fizeram com os seus pais, ele está se referindo a ninguém mais, a ninguém menos do que Davi e Salomão, que fizeram aliança com eles. Assim como os meus pais fizeram aliança com você, faz aliança comigo, porque o Baasa, rei de Israel, quer me destruir. E eu sei que o seu poderio pode atrapalhar ele. Ele fez aliança com Ben-Hadad, Ben-Hadad aceita, e ele consegue então o que ele queria. O que ele queria? Ben-Hadad invade Israel, captura algumas cidades. O rei de Israel, que estava fortalecendo Ramote-Gileade, tem que abandonar o projeto para salvaguardar o seu território. Quando ele abandona Ramote-Gileade, o rei Asa invade Ramote-Gileade e pega as pedras de Ramote-Gileade para edificar duas das suas cidades. Uma era uma cidade grande chamada Mispá, muito conhecida no Antigo Testamento. Ele conseguiu o seu intento, não é verdade? Mais ou menos, gente. Porque o modo com que ele guerreia esta guerra atrai a ira de Deus. Quando ele volta para casa, Asa é abordado por um profeta chamado Anani. E o profeta diz assim: por você ter pedido ajuda ao rei da Síria e não ao Senhor seu Deus, o exército do rei da Síria escapou das suas mãos. Você entende duas formas muito distintas de guerrear as guerras? Uma consiste numa dependência absoluta de Deus. A outra consiste numa estratégia meramente humana. Deus aprovou a primeira, como ele aprovou Caim. Deus reprovou a segunda, como ele reprovou Abel. Abel matou Caim, né? Caim matou Abel, é o inverso. Ele aprovou uma e reprovou outra. Isso é importante, gente, porque se você vê, nas duas guerras, Asa conseguiu aquilo que ele queria. Só que para Deus ele conseguiu vitória só na primeira guerra. Na segunda guerra, a vitória é de pirro. A vitória de pirro significa que você tem uma leve vantagem momentaneamente, mas que muito em breve essa leve vantagem que você conseguiu, ela vai trazer um enorme desastre. E aí, é nesse contexto de exortação do Anani, do profeta Anani, ao rei Asa,
que ele vai soltar um versículo que eu gosto demais, e quase todas as pregações eu falo aqui na igreja, que é 2 Crônicas 16:9. Só que a gente lembra só da primeira metade do versículo, e omite a segunda parte. 2 Crônicas 16:9, põe na tela aí, Sidney, por favor. 2 Crônicas 16:9, dá um joinha aí na hora que estiver pronto. Porque, olha a palavra do profeta ao rei Asa, porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte com aquele coração é totalmente dele. Está aí uma chave para você lutar as suas guerras. Nisto que, ao depender do rei da Síria, para você obter alguma vantagem, para você planejar algum sucesso, ao se aliançar com um rei iníquo, ao se associar, ao deixar de confiar em Deus, para confiar em homens, nisto, pois, procedeste loucamente, porque desde agora haverá guerras contra ti. Essa é a segunda parte. A primeira parte que eu gosto muito de falar é o seguinte: porque os olhos do Senhor estão passeando por toda a terra, procurando aqueles cujo coração é totalmente dele, para firmá-los no Senhor. Glória a Deus. Mas porque Asa demonstrou um coração que não confiou completamente em Deus, para sagrar-se vitorioso em uma guerra, a condenação de Deus para ele era que ele se veria envolvido em inúmeras outras guerras, que ele não precisaria ter lutado, se simplesmente ele lutasse a guerra que Deus tinha dado para ele, de maneira que Deus tinha orientado ele fazer. Desde agora haverá guerras contra ti. Sabe o que acontece com Asa? Os próximos versículos vão dizer que Asa é acometido de uma doença nos pés. Olha a guerra. E ele morre sem se levantar dessa doença. E qual é a herança que Asa deixa para Josafá? Desde agora haverá guerras contra ti. A herança que Asa passa para Josafá seria guerras contínuas. O reinado de Josafá é marcado por guerras contínuas, porque havia uma palavra de Deus sobre aquele reino. Meu querido, deixa eu explicar para você como é que isso acontece. Você vai falar assim, mas Josafá pagou um preço porque o pai dele pecou. Eu vou explicar como isso acontece. A tradição familiar, eu não estou falando de maldição familiar, escute bem, hein? A tradição familiar é a maior escola que nós temos de como enxergar a vida. Aliás, nós estamos de acordo que é muito melhor você aprender o que você tem que aprender em casa do que na rua, não é verdade? Mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte, que na escola a gente aprende uma grade curricular, mas é em casa que nós assimilamos as lições da vida. Na igreja, nós refletimos sobre a vida como ela deve ser, mas é em casa que nós experimentamos a vida como ela realmente acontece. Tá? Então, o padrão de vida que nós recebemos em casa desde criança, ele constrói a nossa personalidade de tal forma que vai ficar entranhado no nosso ser, na nossa alma, muitas vezes até a nossa morte. Sim ou não? Isso é bom. Por quê? Sabedoria popular diz o seguinte: a educação vem de berço. Maravilha. Mas pode acontecer um problema. E o problema é quando nós aprendemos algo dentro das nossas casas, que para nós fica parecendo que é natural. Nós aprendemos dentro da nossa casa com o nosso pai, com a nossa mãe, com as pessoas que a gente confia,
que para nós fica sendo como natural, mas é, na verdade, confrontante com a palavra de Deus. Aí mora um grande problema, porque isso acontece até mesmo nas melhores famílias, porque até mesmo as melhores famílias não são perfeitas, e provavelmente há algo ali que Deus ainda precisa corrigir, porque se tivesse uma família perfeita, já subia direto para o céu, né? E meus irmãos, prestem bem atenção nisso, se você ainda tiver um pouco de paciência, que eu sei que eu estou estendendo aqui hoje, mas se você tiver um pouco de paciência, presta bem atenção nisso, porque é exatamente aqui que repousa a borda, o limite entre a religião e o evangelho. Sabe, a religião, ela vai fornecer princípios morais e de boa conduta que até podem melhorar a pessoa, mas ela nunca vai conseguir alcançar a profundidade de transformar o ser humano lá dentro do seu homem interior, revolucionando até mesmo aquilo que a pessoa aprendeu quando ela era pequenina lá dentro da sua casa. E o que acontece, queridos? Quando nós nos convertemos, nós precisamos desprender em nós uma disponibilidade a reaprender a viver. Sabe, eu dou graças a Deus pela vida do meu pai e da minha mãe, que me ensinaram preciosidades. Mas é Deus quem tem a capacidade de me ensinar tudo aquilo que eu preciso aprender para me encaminhar à perfeição. Eu vou honrar o meu pai e a minha mãe até o último suspiro da minha alma. Mas eu quero declarar com muita serenidade que é em Deus que eu e você podemos encontrar o caminho para a paz, o caminho para a verdade. Jesus chamou isso de novo nascimento. Vocês estão entendendo a profundidade que deve atingir o processo de conversão? Porque quando uma pessoa se converte, eu me converti aos 18 anos de idade, outras pessoas se convertem antes ou depois, ela traz consigo toda a sua visão de mundo. Mas agora ela não será dirigida mais por aquilo que ela aprendeu. Jesus diz que o novo nascimento é marcado pela direção do Espírito Santo. E para viver sob o domínio do Espírito Santo, eu vou precisar reaprender muita coisa do que eu achava que era certo. É aqui que jaz a diferença entre o Filho de Deus e o filho da religião. A disposição em aperfeiçoar o cumprimento da vontade de Deus chama-se santificação. É por isso que quem está em Cristo é nova criatura. Meus amigos, por que eu estou dizendo isso? Porque eu estou resgatando alguns acontecimentos de Asa, para mostrar para vocês por que Josafá teve que entrar numa guerra que ele não precisaria ter entrado. Algo talvez que ele nunca pensou, porque ele achava que era natural, porque ele viu o pai dele fazendo. E talvez, muito provavelmente, esteja acontecendo na minha vida hoje, está acontecendo na tua vida hoje. Muitas das guerras que nós estamos travando, às vezes sem que a gente tenha consciência disso, nós não precisávamos lutar. Bastava simplesmente converter o nosso coração. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte, que não é de se estranhar que Josafá vai copiar praticamente todos os modos que Asa guerreou as suas guerras. E eu vou fazer duas perguntas aqui já para encerrar, tá? A minha tese é a seguinte: Josafá seguiu praticamente à risca tudo aquilo que o seu pai fez. O que me faz duas perguntas. Primeiro, que exemplos você tem seguido? Josafá aprendeu desde pequenininho o que Asa estava fazendo. Asa aprendeu desde pequenininho aquilo que desde Davi e Salomão estavam fazendo. Que exemplos você tem seguido? Em segundo lugar, que exemplos você está deixando para as próximas gerações e para as pessoas que estão com você?
Eu vou responder essas perguntas e vou encerrar. Que exemplo você tem seguido? Asa lutou contra os etíopes. Resultado disso foi grande alegria e prosperidade. Uma vitória retumbante. Um modo de lutar. Segundo modo de lutar. Asa lutou contra a Síria. Ele conseguiu atingir o seu objetivo ao estancar os planos do seu inimigo Israel. Entretanto, ele causou a repugnância de Deus, o que conduziu ele para muitas outras guerras, começando pela sua própria saúde. E ele vai provocar uma sucessão de desastres na vida dos seus filhos, porque os seus filhos o copiariam nesse tocante. Queridos, em primeiro lugar eu quero dizer para você, que exemplos você tem seguido? Asa conseguiu os seus objetivos, mas o que a Bíblia nos mostra é que os fins não justificam os meios. Maquiavel vai dizer que os fins justificam os meios. A Bíblia diz, os fins não justificam os meios. Queridos, a questão não é somente ganhar a guerra. Você está sozinho, quer casar? Você está enfermo, você quer a cura? Você está atribulado, você quer descanso? Você está desempregado, você quer um posto de trabalho? A questão não é somente ganhar a guerra. A questão não é somente conseguir um alívio junto ao inimigo. A palavra de Deus proclama que a vida não é um vale tudo, a fim de colocar a salvo a nossa pele. Não vale a pena cometer crimes para ganhar dinheiro. Não vale a pena ganhar dinheiro para ostentar. Não vale a pena destruir a floresta para chamar o progresso. Não vale a pena sexo com a mulher do próximo para obter prazer. Não vale agarrar-se ao próprio orgulho para deixar de se arrepender. Não vale associar-se com um descrente para suprir uma carência emocional. Não vale mandinga para ser curado. Não vale mentira para extrair vantagem. Não vale a bebida ou qualquer tipo de vício ou droga para afastar a tristeza. Enfim, não vale lutar sem crer e buscar em Deus a paz. A nossa pele só estará realmente a salvo na medida em que nós fizermos Deus o nosso refúgio e fortaleza. Portanto, queridos, o que eu quero ensinar aqui hoje é que você está lutando as suas guerras, você tem os seus objetivos. Agora, para Deus, para que realmente você conquiste a paz que você tanto deseja, para Deus importa como você está lutando suas guerras. Isso é fundamental para Deus. Está entendendo a chave? Nós não seremos julgados simplesmente pelas nossas conquistas, mas nós seremos julgados pelo grau de fidelidade do nosso coração ao chamado que Deus tem para as nossas vidas. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que a vitória que você tanto almeja, que leva a paz, ao descanso, à terra de Canaã, à terra prometida, as promessas de Deus, a você experimentar aquilo que olhos não viram, aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam, custa o quê? Custa o discernimento da vontade de Deus e a execução da estratégia oferecida por Deus. Vou falar isso de novo porque eu acho importante. A vitória que leva à paz custa: 1, o discernimento da vontade de Deus. 2, a execução da estratégia oferecida por Deus. Qualquer outro caminho que você adotar, que não seja a vontade de Deus, vai servir para você como uma chocadeira de guerras. Por isso eu recomendo que você redirecione toda a sua energia vital,
Você está em guerra por conta de alguma injustiça, você ficou totalmente irado, porque você foi caluniado, você ficou perturbado por conta de uma guerra que se apresenta a você. Canaliza essa energia para reconhecer aquilo que Deus tem para a sua vida, a vontade de Deus, e canaliza sua energia para colocar em prática a estratégia que Deus tem para você. E você vai encontrar a vitória. Amém? 2 exemplos, rapidinho. Primeiro, casamento. Casamento está indo mal. Estou com guerra sem fim dentro da minha casa. Aí aparece o divórcio como opção. Um argumento simples. Se o divórcio fosse solução, o número de divórcios do segundo casamento não seria maior do que o número de divórcio do primeiro casamento. Você quer consertar seu relacionamento conjugal? Vai ver o que Deus tem para você. Perdão, paciência, serviço, amor verdadeiro. Segundo, um outro exemplo aí bobo, mas que faz parte do nosso dia a dia, finanças. Família está com dificuldade financeira para pagar suas contas. Palavra de Deus revelada para a família é o seguinte: tenha uma vida mais simples. Para de comprar coisa a prazo. Para de dar passos financeiros maiores do que a sua perna. Aí os provedores da família têm a brilhante estratégia de trabalhar 2 vezes mais. Fazer hora extra para pagar as contas. Tem nada de errado com trabalhar mais, mas nesse momento tem, porque Deus deu uma outra direção. O que acontece com essa pessoa que trabalha mais? Mais ou menos nessa ordem. As pessoas ficam mais cansadas. Ficando mais cansadas, elas ficam mais irritadas. Mais irritadas, elas ficam mais impacientes. Mais impacientes, elas brigam mais dentro de casa. Brigando mais dentro de casa, elas adoecem mais. Adoecendo mais, elas rendem menos no serviço. Guerras, 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 guerras que não precisariam ser travadas se simplesmente a gente obedecesse o comando de Deus. Então a palavra de Deus para você é: reposiciona a sua vida na presença de Deus, né? Antes que essas guerras sem fim acabem esfriando a sua fé, afastando você da igreja e deixando você sem tempo para Deus. Amém? Última pergunta aí para eu encerrar, né? Eu já estourei todos os limites. Que exemplos você tem deixado para aqueles que estão ao seu redor? Queridos, Asa assumiu uma aliança imprópria com Ben-Hadad, não foi? O exemplo que ele deu para Josafá. O que Josafá faz? Que eu falei lá no começo dessa palavra. Ele vai fazer uma aliança com Acabe. Ele cresceu vendo o pai dele, Reino do Sul, guerreando contra o Reino do Norte. Quando ele viu uma possibilidade de não guerrear esta guerra, ele abraçou nos mesmos moldes, semelhantemente aquilo que o pai dele tinha feito. Vou fazer um tratado internacional. Vou dar o meu filho em casamento, a filha daquele que é o mais ímpio dos ímpios, o rei Acabe, com a sua esposa, a bruxa da Jezabel. Tadinho do filho dele, né? Mais mal casado da Bíblia. Depois eu vou chegar para você ver se eu estou exagerando. Mas, porque você acha que o Josafá se uniu à família de Acabe? A família de Acabe era horrorosa, servia a Baal. Jezabel mandou matar os profetas de Deus para servir os outros profetas de Baal, de Astarote. Lembra de Elias no Monte Carmelo? Que Josafá, servo de Deus, tem que dar o filho dele para esse povo? Que espécie de aliança tem entre a luz e as trevas? Que espécie de comunhão tem entre Deus e Belial? O filho de Deus e o filho de Belial. Por que Josafá admite isso? Porque ele aprendeu isso com seu pai. E aí o que acontece? A cereja do bolo, para a gente já caminhar para o nosso encerramento. Certa altura, Acabe chama Josafá para guerrearem juntos. Sabe onde? Em Ramá. Sabe onde é Ramá? Diminutivo de Ramote de Gileade. Volta o vídeo que nós já falamos sobre ele nessa noite. Acabe convence Josafá
Josafá a lutar com ele lá em Ramot de Gileade. Como Acabe convence Josafá a lutar em Ramot de Gileade? Dá uma olhada na resposta. Quando Acabe chama, dá uma olhada na resposta de Josafá, você vai entender bem. Josafá disse assim, segundo Crônicas 18:3. Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá, rei de Judá: irás comigo lutar contra Ramot de Gileade? Josafá respondeu: sou como tu. Sou como tu, gente. Meu povo é como o teu povo. Tadinho. Estaremos contigo na guerra. Escuta uma coisa, que o Bruno jogou essa frase no WhatsApp essa semana, ou em algum lugar, e eu vi. Escuta isso, ó. Asa uniu militarmente Jerusalém com Damasco. Comigo? Asa uniu militarmente Jerusalém com Damasco, Samaria. Josafá uniu Judá com Israel em matrimônio. Seria uma bênção reunir os reinos novamente, desde Acabe, um homem ímpio que abandonou os caminhos do Senhor e só poderia trazer a presença de Satanás lá no sul, né? E aqui, queridos, a frase é de John Wesley, que explica bem isso: o que uma geração tolera, a próxima vai abraçar. Josafá viu o pai dele tolerando esse tipo de tratado. Josafá vai abraçar isso com os dois braços. E eu prossigo aqui, eu ouso prosseguir a frase do John Wesley: se o que uma geração tolera, a próxima abraça, a próxima vai beijar, a próxima vai dormir, vai para a cama, e a próxima vai morrer junto. Você está duvidando disso? Continua lendo 2 Crônicas e você vai ver que foi exatamente isso que aconteceu. Tá? Então, queridos, eu quero dizer para você que mais importante do que os seus resultados imediatos nas suas lutas, para Deus, é como você tem lutado. Qual o grau de fidelidade que tem aí pulado no seu coração? Né? Por quê? Que exemplos você tem seguido? Talvez você vai falar assim: não, eu estou seguindo exemplo de dentro de casa, eu achei que fosse certo. Busca no Espírito Santo, meu querido. Ele vai te mostrar o que é certo. E que exemplos você tem deixado? Busca no Espírito Santo também, para você influenciar as pessoas, primeiro da sua casa e depois ao seu redor, né? Então, para encerrar, eu vou dizer o seguinte: a guerra de Moabe, Amon, Edom contra Judá é uma resposta direta ao ataque de Ramot de Gileade. Sabe onde fica Ramot de Gileade? Nas terras de Amon, Edom e Moabe. Josafá não tinha nada contra eles. Foi o Acabe que mandou: vem comigo guerrear contra eles. Era uma guerra que ele não tinha que lutar, mas para ficar bonito na foto com Acabe, ele vai lutar. O que acontece? Deus levanta um profeta e fala assim: você vai morrer, Acabe. Acabe morre na guerra. Josafá volta para casa. Isso marca profundamente Josafá. E na hora que ele pisa em casa, o filho do profeta Anani, chamado Jeú, profeta Anani foi o que exortou o Asa, o pai dele. O filho do profeta Anani, chamado Jeú, agora vai exortar o filho de Asa, chamado Josafá. E ele vai falar assim: o que você fez ajudando esse ímpio vai contra aquilo que Deus tem sobre a sua vida. E por isso a ira de Deus foi despertada contra você. O que Deus faz então? A provocação de Josafá, lá em Ramot de Gileade, vai excitar os seus inimigos, para que eles, em nome de Satanás, pudessem derrotá-lo. Uau! A Bíblia não é maravilhosa? Faz sentido, meu irmão. Está fazendo sentido? A decisão de Josafá não guerrear contra Israel, assumida contra a vontade de Deus, custaria muito, muito mais do que ele poderia imaginar. Em um minuto, por favor, né? Em um minuto, sabe o que aconteceu? Josafá se casa com Atalia. Olha as consequências disso, meu querido, em um minuto. Eles têm um filho, chamado Jeorão. Os filhos de Jeorão, quando Josafá morre,
o Jeorão, quando Josafá morre, vai matar todos os seus irmãos, que são exatamente os filhos de Josafá. Olha as consequências. Esse cara é neto de Acabe, filho de Atalia. Ele vai matar todos os seus irmãos, e para reinar sozinho, para não ter problema com os irmãos, que eram sangue, né, do Império do Sul. E aí o que vai acontecer? Porque ele é um mau rei, seguindo a influência dos reis do norte, a Bíblia diz que por conta disso, Deus despertou o ânimo dos reinos vizinhos para continuarem rebelados contra Judá. Lembra aquele mapa? Todos os vizinhos agora vão atacar Judá. O que acontece? Jeorão é morto. Lembra de Asa, que quando foi exortado não se arrependeu, pegou uma doença e morreu? A Bíblia vai falar que acontece exatamente com Jeorão. Jeorão é acometido de uma doença que nunca mais se levanta, ele é morto. E todos os seus filhos, os netos de Josafá, são mortos em combate. Todos os seus filhos são mortos em combate, com exceção de um, chamado Acasias. O Acasias assume o trono, mas o Acasias, ele é assassinado por Jeú, um homem chamado por Deus para exterminar a casa de Acabe. Quando Atalia vê que todos os seus filhos e netos estão mortos, e ela é a última representante do reino do norte que trouxe aquela desgraça sem tamanho para o reino do sul, ela não tem dúvida. O que ela faz? Rainha mãe, ela manda matar toda a linhagem real de Josafá. Ela pega os filhos de Asa, irmão de Josafá, e os sobrinhos de Josafá, filhos dos irmãos de Asa, filhos dos irmãos de Josafá, e mata todos, para que ela pudesse então dar o golpe de estado e reinar sozinha, e perpetuar a influência abominável do reino do norte sobre o reino do sul. Estão entendendo? Que tipo de exemplo vocês estão deixando para a guerra aí, amados? Né? Um dos meninos só não morre. Uma criança que é sequestrada por uma serva, que é um menino chamado Joás, que quando cresce vai ter que dar um golpe de estado contra Atalia. Amém? Então agora encerrando de verdade. A guerra contra Amon, Moabe e Edom é só a primeira, né? E eu quero encerrar com a seguinte frase: a estratégia do inimigo consistiu em somar exércitos para atacar o povo de Deus, né? Ele somou os exércitos para atacar o povo de Deus. Mas Deus nos oferece uma estratégia melhor. Ele oferece a mim e a você a possibilidade de assumirmos uma aliança com Ele mesmo. E aí, queridos, a sabedoria popular, né, Sidney? Diz assim: eu e Deus somos maioria. Isso é cenas do próximo capítulo, a semana que vem a gente chega lá. Amém? Eu quero orar com você. Que tipos de exemplos você tem seguido? E que tipo de exemplos você tem deixado de como lutar as suas guerras? Vimos aqui hoje basicamente 2 eixos de como lutar as nossas guerras. Um eixo fala da nossa dependência de Deus, fala da nossa limitação e do livramento que Deus opera. Outro eixo fala da habilidade humana, do racional humano, que por mais promissor que seja, é absolutamente desnecessário diante do primeiro, e o pior, bastante trágico diante do primeiro. Qual você quer seguir? Que tipo de exemplo você quer seguir para lutar as suas guerras? A semana que vem, eu vou falar, hoje eu falei um pouco sobre a influência de Josafá, que trouxe a ele uma guerra que ele não precisava ter lutado. A semana que vem eu vou falar como Josafá luta essa guerra com galhardia. E Deus vai operar ali um livramento glorioso. Vou repetir isso. Se você está lutando uma guerra que você não precisaria, eu quero dizer para você que se você corrigir a sua vida, depender de Deus, Deus vai efetuar um livramento glorioso na sua vida. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te louvo, eu te exalto, eu te glorifico por estarmos aqui na tua casa, podendo adorar ao Senhor, podendo servir ao Senhor, podendo glorificar o teu nome.
Deus, o Senhor tem contemplado, Pai, quantas guerras os meus irmãos têm travado. Nós estamos em um tempo em que parece que nunca vai acabar as guerras. Nunca vão acabar as guerras. Mas é uma guerra depois da outra, é uma guerra depois da outra. E eu imploro ao Senhor, ó Pai, que a Tua palavra seja lâmpada para os nossos pés. Levanta, Senhor meu Deus, na nossa terra, onde houver agora um crente, ó Pai, desejoso de ser tomado pelo Teu Espírito, Senhor. Levanta, Pai, esse homem e esta mulher, para que, cheio do Teu Espírito, ele busque o discernimento da Tua vontade e ele execute a estratégia que vem do alto, em nome de Jesus. E que assim a vitória e a paz sejam a coroa da vida destas pessoas, como foram para Josafá séculos atrás. Aleluias, amém. Amém, queridos? Os recadinhos nossos para encerrar. Primeiro lugar, pandemia está estourando no céu, então infelizmente a gente não vai voltar com os nossos cultos presenciais a semana que vem. Não sei, a gente vai ter que esperar baixar um pouco o índice de transmissão do vírus, né? A porcentagem de ocupação dos nossos leitos em Matão, na nossa região, para a gente ter aí a conveniência de reabrir a igreja para as nossas atividades presenciais. Então estão suspensas, está mantida a suspensão das nossas atividades presenciais. Enquanto isso, meu irmão, eu quero jogar você na oração. Semana que vem a gente vai ver o poder da oração e do jejum corporativos. Mas eu quero chamar você então, quinta-feira à noite, dedique o seu tempo para nós orarmos e jejuarmos juntos. A partir das 18 horas, entra em jejum, entra na presença de Deus e nós vamos juntos clamar ao Senhor para Ele varrer da nossa nação, da nossa geração, esse novo coronavírus. E tantas outras, né, nocividades que a gente tem que enfrentar. Vamos junto, querido. Eu quero encorajar você a ser um homem e uma mulher de oração, que jejua com frequência e bate as portas dos céus e experimenta a glória de Deus, né? Uma vez suspensas as nossas atividades presenciais, eu quero chamar você a participar das nossas atividades online. Ô Sidney, joga para nós a tela das células, por favor. Você já sabe, toda segunda, toda quarta e toda quinta, nós temos as nossas células online. Se você ainda não faz parte, basta você criar, ou se já possui um perfil no Facebook, entre em contato conosco, nós teremos o maior prazer de inserir você na célula do dia que melhor lhe aprouver. Amém? Cara, é das 20 às 21 horas, não tem desculpa, pastor, eu não consigo, né? A não ser que você não tenha internet na sua casa, mas se você tem internet e tem como, né, acessar, acessa. Faz um perfil falso do Facebook, né, se você que não tem, só para isso, né? É um perfil lá, chama lá, meu momento de oração, olha que beleza, né? E aí você faz esse perfil só para participar da célula. Amém, queridos? E mais 2 recados, um do recado dos nossos dízimos e ofertas, joga na tela aí, Sidney, por favor. Hoje é o último domingo do mês. Eu compreendo que é muito mais fácil nós recolhermos os nossos dízimos e ofertas quando a gente está aqui nos nossos cultos presenciais, né? Mas embora suspenso o nosso culto presencial, as nossas despesas não foram suspensas. Tivemos uma série de dispensas esse mês, tanto com o campo missionário, que nós não queremos estrangular, quanto a igreja, que está na reta final, meu querido. Então eu quero chamar você ao privilégio de contribuir com essa obra, para que no dia que nós nos apresentarmos diante do trono de Cristo Jesus, diante do grande trono branco, o Senhor vai falar: eis aqui o meu servo, que eu levantei na terra para abençoar aquela minha casa, aquele lugar, como corpo de Cristo. Então eu quero convidar você a desenterrar os seus talentos, e a colocar a mão no seu bolso e ser generoso, né? Segundo aquilo que Deus tem te dado, tá? Não vai dar mais do que você pode, mas aquilo que você pode, eu quero convidar você. Eu faço isso. Eu tenho feito isso. Sou um exemplo para você, né? Quero ser um exemplo para você, honestamente falando, né? De como isso é bênção nas nossas vidas e nas nossas famílias. Até o Rafael fez 4 meses e meio. Semana passada também
teve o privilégio, ele ganhou um dinheirinho no Natal de uma tia-avó, né? E a Lara deu ideia, esse é o primeiro dinheiro que chegou integralmente à obra missionária. E nós pudemos investir em nome do Rafael ali, a uma missão lá no Amazonas, na MEAP. Foi maravilhoso. Guardei o comprovante. Quando ele tiver consciência, eu vou apresentar e falar: filho, esse é o exemplo que o papai e a mamãe querem te dar. É lindo, fala a verdade, não é? Último. Nós precisamos lavar a igreja e eu conto com aqui pessoas para ajudar a Euzélia. Então, pastor, eu quero ajudar. Né? Não custa nada, é só você pegar uma vassoura, um rodo. Eu quero ajudar, quero me programar para fazer parte desse time aí coordenado pela Euzélia para poder limpar a igreja. A igreja é maior do que o nosso templo anterior. Então entre em contato conosco, entre em contato com a Euzélia, vai ser maravilhoso. Amém, queridos? Se você puder, onde você está, faz assim com a mão. Eu quero impetrar a bênção. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso envolva a sua vida, abrindo seus olhos para mostrar que você não está cercado somente pelos inimigos e por guerras, mas a boa mão de Deus é o teu refúgio e a tua fortaleza. Que o sangue de Jesus, que nos perdoa de todos os pecados, que nos tira da direção da morte, para nos levar à direção da vida, marque a sua vida e seja o exemplo que você venha a seguir a partir de hoje. O sacrifício, o sangue de Jesus, e que a doce consolação do Espírito Santo fortaleça a sua fé, inspire você a ser um homem e uma mulher que guerreia suas guerras debaixo da orientação de Deus, não mais segundo a força dos seus braços, mas segundo o poder do Espírito Santo de Deus que habita em nossos corações e que é maior do que aquele que está no mundo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te abençoo. Amém. Amém, irmãos? Domingo que vem, temos um encontro marcado, então, se não nos vermos antes, às 19 horas. Um grande abraço.